Olá, tudo bem? Vamos continuar. Amiguinhos, nós estamos discutindo como encontrar o determinante de uma matriz. No vídeo anterior, a gente falou sobre o determinante de uma matriz de ordem 1 e o determinante de uma matriz de ordem 2. Esse vídeo de agora é para a gente aprender como encontrar, como calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Olha só, revisão rapidinho. Se eu tenho uma matriz de ordem 1, uma matriz quadrada, lembrando disso, só tem determinante se a matriz for quadrada. Se a matriz for quadrada de ordem 1, eu vou ter o termo A1, 1. E esse termo já é o determinante dessa matriz. Não é verdade? Esse termo A1, 1 já é o determinante da matriz. Amiguinhos, se eu tiver uma matriz B de ordem 2, e essa matriz é formada pelos termos B11, B12, B21 e B22. O que nós vimos na última aula é que a gente multiplica os termos da diagonal principal. Então, uma outra forma de representar o determinante é assim com barras. Então, vai ser B11 vezes B22 é o produto dos termos da diagonal principal menos o produto dos termos da diagonal secundária, que vai ser B21 vezes B12. Pronto. Feito isso, a gente já calculou o determinante da matriz de ordem 2. E o que a gente vai fazer para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2? Olha só, amiguinhos. Estão lembrados que quando eu falei do determinante de ordem 1, a gente quer saber quem é a imagem do ponto na reta? Tá bom? Pronto. Na matriz de ordem 2, a gente calculou a área de um paralelogramo, não é verdade? Sempre imaginando que na linha nós poderíamos ter as coordenadas de um ponto no plano. Aqui eu teria um outro ponto no plano. Partindo da origem 2 vetores, a gente poderia organizar ali o paralelogramo. Calculamos ali a área do paralelogramo. Encontramos isso. Imagine só, se eu tiver uma matriz de ordem 3, presta bastante atenção, eu vou colocar aqui uma matriz de ordem 3, que poderia ser feita assim, ó. A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Pronto. Imagine só, se eu considerar essa matriz como pontos, eu vou ter aqui agora que nessa linha eu tenho 3 números. Então eu tenho 3 coordenadas, x, y e z. Tá bom? 3 valores, x, y e z. Que agora já são as coordenadas de um ponto no espaço. Tá bom? Eu tenho ali agora pontos no espaço. De posse desses 3 pontos, a gente pode imaginar os vetores. A gente não vai calcular a área de um paralelogramo. A gente vai calcular o volume de um paralelepípedo. Tá bom? Mas olha só, a demonstração disso é muito grande para esse vídeo de talvez 20 minutos aí, para a gente calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Então essa demonstração fica para uma próxima oportunidade. Mas é importante você saber o que significa esse determinante, tá bom? Aqui no espaço significa um volume. Ok, galerinha? Vamos lá. Mas para calcularmos isso, a gente vai aplicar uma regra famosíssima, muito importante, chamada regra de Sarrus. Eu falo Sarrus, alguns professores falam Sarrus, eu já vi muita gente falando Sarri, não importa. Vai lá e calcula certo, tá bom? Fica aí como pesquisa o nome desse camarada, tá bom? Então, olha só, o que é que ele disse? Quando a gente tem uma matriz de ordem 3, uma matriz quadrada, obviamente, quando a gente tem essa matriz e eu quero calcular o determinante dessa matriz A, que eu vou dizer determinante de A, a gente vai fazer o seguinte. Eu pego a matriz. Galerinha, veja que antes eu tinha parênteses e agora eu estou colocando barras, porque é a representação de um determinante.
Eu pego essa matriz, vou copiá-la aqui. E, na verdade, o desafio é a gente fazer o seguinte. Encontrar todos os possíveis produtos de 3 elementos dessa matriz, de modo que esses 3 elementos estejam em linhas e em colunas diferentes. Então, por exemplo, eu não posso multiplicar A11 por A12 porque eles estão na mesma linha. Eu não posso multiplicar A11 com A22 porque eles estão na mesma coluna. E aqui eu errei, não é A22, olha só. A21. Então eu tenho A1, A12, A13. 21, 22, 23. 31, 32, 33. A matriz encerra aqui. Então aqui encerraria o determinante. Mas quando a gente calculou aquele volume de um paralelepípedo, o que é que acontece? Sarrus organizou isso de uma forma bem bacana, de uma forma muito mais simples, para a gente encontrar o determinante, que é o seguinte. Repita nessa matriz as 2 primeiras colunas. Então aqui eu vou acrescentar na matriz as 2 primeiras colunas, formadas por A1, 1, A2, 1, A3, 1. A1, 2, A2, 2, A3, 2. Pronto. Repetir. Não são as 3 colunas, as 2 primeiras. E aqui a gente encerra. Tá bom, minha gente? Vamos lá. Vocês estão lembrados? Diagonal principal menos diagonal secundária. Só que aqui, a diagonal principal é formada por esses 3 termos. Tá certo? É formada por esses 3 termos. Que vai ser A1 vezes A22 vezes A33. Então vai ser A11 multiplicado por A22 multiplicado por A33. Tá bom? Só que veja só, galera. Existe uma outra possibilidade da gente fazer aquilo, de 3 termos sendo multiplicados de modo que eles estejam em linhas e em colunas distintas. Essa outra possibilidade é aqui. A12, A23 e o A31. Porque esse A31, ele está aqui, na verdade. Então, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, eles estão todos em linhas distintas e em colunas distintas. Isso, na verdade, nos leva a crer que eu posso pegar essas filinhas aqui inclinadas, que são paralelas, digamos assim, à diagonal principal onde a gente tinha. Então, olha só, eu tenho uma... Olha, aqui é uma possibilidade, A1, A22, A33. A outra possibilidade é A12 multiplicado por A23 multiplicada por A31. E temos então, ó, A12, A23 e A31. A12, A23, A31. Uma outra possibilidade é desses 3 termos aqui. Olha só. A13 multiplicado por A21 multiplicado por A32. Tá certo? Pronto. Mas veja só, galera. Isso daqui é quando eu faço pela primeira diagonal, diagonal principal e as paralelas a ela. Mas existe também uma possibilidade de eu pegar aqui uma outra diagonal, que é a diagonal secundária. Olha só, posso pegar essa diagonal. E vamos observar que ela também tem filas paralelas, que não são filas da matriz, né? Linhas e colunas, são linhas paralelas à diagonal principal, que também são formadas por 3 elementos distintos, que estão em linhas e em colunas distintas. Quais são essas possibilidades? Olha só, galera. Você tem segunda, diagonal secundária, A31 multiplicado por A22 multiplicado por A13. A outra é A32 multiplicada por A23 multiplicada por A11. E a terceira e última é essa daqui, ó. A33 multiplicado por A21 multiplicado por A12. Tá bom? Percebam, esses 3 conjuntos daqui
são produtos que a gente obtém da diagonal principal e de suas paralelas. Esses três produtos de baixo são diagonal secundária e suas paralelas. O que é que eu vou fazer? Eu pego essa galera daqui, que foi feita da diagonal principal, e somo os três produtos. E pego também essa galera daqui da diagonal secundária e somo esses produtos. Bom, eu vou ter duas somas. O determinante dessa matriz é essa primeira soma dos produtos subtraído da outra soma dos outros produtos. Então, é a soma dos produtos da galera da diagonal principal e suas paralelas menos a soma dos produtos da galera da diagonal secundária e de suas paralelas. Minha gente, parece ser complicado porque a gente está falando aqui de muita letra e muito número, tá bom? Mas vou dar um exemplo com números para vocês verem que não é tão complicado assim. Vamos lá? Deixa eu apagar essa revisão, essa baguncinha que nós fizemos aqui no início do vídeo, para a gente fazer um cálculo de um determinante de uma matriz A, para vocês verem. Muito fácil. Não tem complicação nenhuma. Basta a gente seguir esse passo a passo. Tá bom? Que vai ser assim. Exemplo. Imagine só, galera. Se eu tiver a matriz A, vou chutar números aqui. Tá bom? Vamos supor que seja 1, 3, 0, 4, 2, 5, 3, 1, 6. De propósito, eu coloquei todos os valores positivos, porque depois a gente vai fazer com o negativo para vocês verem que vai rolar ali um jogo de sinal, alguma coisa assim, tá bom? Então veja só, galera, vamos lá. O que eu devo fazer para encontrar o determinante da matriz A? Ou seja, isso daqui. O que eu devo fazer? Barra, porque agora eu estou falando de determinante, não tenho mais parênteses, nem colchete, se eu tivesse, na verdade, aqui. Então eu vou colocar a matriz 1, 4, 3, 3, 2, 1, 0, 5, 6. Aqui é a matriz, mas eu não posso esquecer que eu preciso repetir as duas primeiras colunas. Então o que é que eu vou ter aqui, galera? 1, 4, 3, 3, 2, 1. Pronto. Agora, vamos efetuar os produtos. Eu não vou escrever os produtos, porque agora, como a gente está falando de exemplo numérico, eu já vou colocar o resultado, tá bom? Então, olha só. O determinante da matriz A é igual a... Eu vou somar os três produtos, não é verdade? Da diagonal principal e suas paralelas. Ou seja, 1, 2 e 6, diagonal principal, galera, que vai ser assim, ó. 1 vezes 2 vezes 6, 12. Mais 3 vezes 5 vezes 3, 45. Mais 0 vezes 4 vezes 1, 0. Percebam? Diagonal principal, já fiz os cálculos, os três produtos estão ali. Menos a mesma coisa nós vamos fazer, só que agora com a galera da diagonal secundária, não é verdade? Que é essa galera aqui, ó. 3, 2 e 0, diagonal secundária. 1, 5 e 1, 6, 4 e 3, filas paralelas. Então eu vou ter isso daqui. Vejam que quando eu estou falando dessas filas paralelas, eu estou falando de paralelas à diagonal. Quando a gente fala em fila, a gente não pode confundir linha e coluna da matriz, tá bom? Vamos lá então. Diagonal principal. 3 vezes 2 vezes 0 é 0. Mais 1 vezes 5 vezes 1 é 5. Mais 6 vezes 4 vezes 3, 72. Pronto, amiguinhos. Tenho aqui os cálculos já bem desenvolvidos. O resto é qualquer continha que qualquer pessoa sabe fazer. O determinante da matriz A vai ser 12 mais 45 mais 0 vai dar 57.
menos 0 mais 5 mais 72, 77. Logo, o determinante da matriz A, neste caso, é menos 20. Facinho, não é verdade, gente? Facinho, encontramos o determinante da matriz menos 20. Isso quer dizer que o determinante de uma matriz é qualquer número real, tá bom? Então eu achei um número negativo, poderia ser zero, poderia ser uma fração, poderia ser uma raiz. Na verdade, pode ser qualquer número real. A gente gosta quando a gente resolve uma questão de matemática e acha um número bonitinho, né? X igual a 2, não é verdade? Mas aqui eu posso obter qualquer número real se a matriz for formada por números reais. Beleza, gente? É assim que a gente faz para encontrar o determinante de uma matriz de ordem 3. Mas eu quero citar para vocês 3 observações importantes a respeito dos determinantes, tá bom? Vou apagar aqui para a gente combinar uma coisa. Galerinha, quando eu tenho o determinante de uma matriz de ordem 3 para calcular, quando eu multiplico os termos da diagonal principal, esse primeiro produto aqui, que é o produto dos termos da diagonal principal, isso daqui recebe o nome de termo principal. É porque é a diagonal principal, tá? Termo principal do determinante. Quem é o termo principal do determinante? Olha só, é o produto dos termos da diagonal principal no determinante. Tá bom, minha gente? Isso não vale só para uma matriz de ordem 3, tá? É o termo principal do determinante. Segunda observação, muito importante, tá? Muito importante. Galerinha, quando a gente fala, olha só, quando a gente fala na diagonal principal do produto dos 3 termos, aqui no caso, já que é de ordem 3, pronto, isso daqui é o que a gente chama de termo principal. Foi o que eu acabei de anotar aqui, tá bom? Mas ao invés do produto, eu poderia ter a soma. Olha só, A1, mais A2, mais A3, 3. Isso daqui, minha gente, quando eu tenho uma matriz para calcular o determinante, essa matriz precisa ser quadrada. Se eu somar os termos da diagonal principal, eu tenho uma coisa que a gente chama de traço da matriz. Traço da matriz. Outra observação importante. Termo principal é o produto dos termos da diagonal principal. Traço da matriz é a soma dos termos da diagonal principal. E por último, olha só, que foi a primeira observação, a segunda observação e a terceira observação é essa. Se o determinante da matriz A é igual a 0, veja que eu falei que o determinante pode ser qualquer número. Então pode ser 0. Se eu estiver calculando o determinante de uma matriz e eu achei esse determinante igual a 0, é porque então A é uma matriz singular. Então, A é uma matriz singular quando o determinante de A é igual a 0. Beleza, gente? Tranquilo para vocês? Olha só, minha gente. Nós já falamos de vários tipos de matrizes, mas eu não falei lá de matrizes diferentes, de matrizes especiais. Lá não tem matriz singular, porque a gente ainda não tinha estudado determinante. Tá bom? Então fica agora para depois que a gente estudou determinante, a gente conheceu mais um caso especial, mais um tipo especial de matriz, tá bom? Vou pedir para vocês o seguinte, se gostaram dessa explicação, por favor, dá um like aí no vídeo para ajudar a gente, tá certo? Se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, porque você vai continuar recebendo as notificações, tá bom? Ativa o sininho para vocês receberem postagens novas todos os dias, tá bom, minha gente?
vamos aprender matemática, que ela não é bicho-papão, não é coisa do outro mundo, não. Tá certo? Vamos tentar fazer da matemática algo muito simples. Tá bom? Vamos lá, galerinha. Abração para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Tchau. Fui. Um abraço.